Fala galera do canal, quadro novo estreando aqui. Esse quadro vai ser muito legal. Então todas as perguntas que eu receber na caixinha lá no Instagram, eu vou trazer as melhores para cá e vou responder. Afinal de contas, são perguntas que todo mundo tem algum tipo de dúvida que pode auxiliar você aí que está do outro lado a melhorar a sua estratégia, a pensar de uma forma diferente e o mais importante, poder contribuir com informação de qualidade. Então esse é um quadro novo, já me dá aquela força aqui, deixa o seu like no vídeo agora para você não esquecer, porque no final do vídeo você já vai ter pego toda a informação e vai esquecer. Se inscreve aqui no canal e vamos para a melhor parte do vídeo agora, que é responder a sua pergunta. Então vamos lá, celular na mão, primeira pergunta. Como você acha que drogas como retatrutida impactariam no old school? Bom, na minha visão, eu acho que eles nem conseguiriam fazer o uso da retatrutida e fazer dieta ao mesmo tempo. E por que eu digo isso? Lá atrás, principalmente nas décadas de 70, 80, era muito do feeling, né, do atleta. Então, eles mal contavam macros, eles não tinham essa consciência que hoje a gente tem de fazer uma avaliação física, ver o percentual de gordura, fazer todos esses cálculos metabólicos que a gente faz, contar 3, 4 gramas aí de carboidrato por quilo corporal, de proteína, era uma coisa muito mais de feeling. Então o atleta, quando chegava próximo da competição, ele aumentava a quantidade de cardio, eles corriam para fazer um gasto energético muito maior, coisas que hoje em dia a gente nem faz, inclusive. E lá naquela época era simples, o cara tirava uma foto, fazia poses no espelho e dentro do que ele via como ideal, ele aumentava a quantidade de carboidrato ou ele diminuía a quantidade de carboidrato. E aí você ter um remédio que vai inibir a sua fome e eles gostavam de fazer a proteína muito alto, eles iam se confundir muito mais durante o processo do que ajudar. Porque uma vez que a proteína naquela época, a gente tem relatos aí de atletas que comiam 4, às vezes 5 gramas de proteína por quilo corporal, tendo em consideração que estamos falando de atletas aí nível open, de 90 até acima de 100 quilos, eu acho que isso ia mais atrapalhar eles do que ajudar. Hoje, dentro de um cenário tudo diferente, com toda a tecnologia, eu acho que é super válido e é muito legal a gente poder contar com isso, com essa tecnologia, coisa que eles não tinham naquela época. Segunda pergunta, por que quando se trata em cuidar da saúde e do corpo, as pessoas acham que é caro? Excelente pergunta. Então é muito simples, quando você vai falar de saúde com essas pessoas, você tem que deixar claro o que a saúde representa para ela. Porque se você for ver procedimentos estéticos em geral, seja facial, seja corporal, nenhum é barato. E uma consultoria, por exemplo, de treino e de dieta é uma coisa muito mais acessível hoje do que propriamente uma aula de personal. Então a pessoa ela precisa sentir valor do que aquilo que você está passando para ela de saúde vai fazer sentido para ela. Então se você só vender shape, só vender a forma física, talvez não seja o objetivo daquela pessoa. Agora, se você mudar a sua abordagem no sentido de que assim, sabia que se você praticar atividade física, se você fizer um acompanhamento, se você fizer uma dieta hoje, quando você tiver na melhor idade, você vai ter autonomia para fazer as suas coisas sem depender de ninguém, porque você vai ter mais massa muscular, você não vai correr risco de desenvolver diabetes, pressão alta, não vai precisar gastar o seu dinheiro ou o dinheiro da sua aposentadoria com remédios. Então você começa a trazer problemas reais para aquela pessoa, falando que ela pode prevenir tudo isso fazendo a busca, a escolha pela atividade física agora. Quando você só vende shape, as pessoas que esteticamente estão felizes ou que não querem virar atletas e tudo mais, ela vai colocar um preço, um valor naquilo lá. E se você está precificando dentro de, olha, você vai ter um corpo muito melhor, talvez não seja o objetivo que aquela pessoa esteja buscando. Agora eu tenho certeza que se você mudar a sua abordagem para saúde e qualidade de vida, todas as pessoas que tenham um mínimo de juízo vão querer envelhecer, vão querer
ter uma qualidade de vida muito melhor justamente na fase onde vai mais precisar. Pergunta número 3. Conta como é fundar uma academia em meio de tantas redes fortes. Vamos lá, primeiro que eu não acho que as redes são fortes, né? E eu acho inclusive que as redes vieram somar nesse processo. Se eu for pegar o meu exemplo, por exemplo, há 15, 16 anos atrás, quando eu comecei a treinar de verdade, era escasso o número de academias que a gente tinha no Brasil, principalmente aqui em São Paulo. Então hoje, poder contar com uma academia em todos os bairros, e às vezes mais de uma, duas, três academias, são mais pessoas que são atingidas pela atividade física e mais pessoas se matriculando. Então, para mim, como empresário, é muito bom o número, a quantidade de pessoas que praticam atividade física cada vez mais aumentar. E como eu, proprietário de uma academia de bairro, posso sobreviver em meio às redes. Só para exemplificar para você, no bairro do Jabaquara, onde eu estou localizado, eu tenho 3 academias de rede e nenhuma delas bate de frente com o meu serviço. Por quê? Pensa só. Uma vez que você começa a praticar atividade física, que você começa a ter gosto, que você realmente começa a ver mudança no seu corpo, você vai preferir algo melhor. E é assim com tudo. Quando você compra um tênis de corrida, por exemplo, você não sabe muito bem qual é o melhor tênis para você correr e você compra um tênis confortável. A partir do momento que você começa a evoluir na sua corrida, que você começa a buscar performance, você começa a buscar algo que valha mais a pena para você melhorar a sua qualidade no treino. Com a Moura Academia é justamente isso. Então aqui todos os alunos contam com o acompanhamento dos nossos professores muito mais de perto. Diferente de academias de rede, onde os professores têm que cuidar de 50, 60 alunos na sala. Isso humanamente é impossível. Um outro ponto positivo, independente do horário que o aluno vier treinar aqui na Moura Academia, ele nunca vai ficar revezando o aparelho com 3, 4, às vezes 5 pessoas, ou ele vai ter que ficar esperando aquela pessoa que fica usando o celular na hora do treino e não sai do aparelho de jeito nenhum. Então, automaticamente, se você tem uma academia de bairro e você presta um serviço, você presta um atendimento melhor, você vai captar os alunos que estão nessas redes, estão buscando por um serviço melhor, mas eles não encontram. Eles só têm a opção de treinar naquela academia, num horário super lotado, com pessoas que não têm nenhum tipo de educação, largam peso, deixam a sala toda desarrumada, onde academias de bairro podem se sobressair, o que é o caso da Moura Academia. E para você que não conhece, o Instagram da Moura Academia está aqui do lado, já começa a seguir Moura Academia, estamos no Jabaquara e eu já deixo um convite para você que mora em São Paulo ou que vai passar por aqui para vir visitar a gente e ver tudo isso que eu estou falando de perto. Mandaram para mim e vou perguntar para você, entre dieta e atividade física, qual é mais importante? Essa é uma pergunta que eu respondo quase que diariamente no Instagram e outros colegas profissionais também. Sempre tentam quantificar o quanto um é mais importante do que o outro. O ponto é, você consegue ter o objetivo priorizando somente um dos dois ou os dois, mas o fato é que você só vai conseguir chegar num objetivo mais específico se você fizer os dois 100%. Vou dar um exemplo para você. Se você quer emagrecer só, você está com 10 quilos acima do seu peso. Se você só fizer dieta, você consegue chegar nesse resultado. Se você só fizer o treino de musculação, se você só praticar atividade física, você também consegue chegar nesse resultado. Agora, se você só fizer dieta, com certeza você vai ter uma perda de massa muscular muito grande. E se você só fizer atividade física, o tempo que vai levar para você alcançar esses 10 quilos a menos vai ser muito grande também. Ou seja, o ideal é sempre juntar os dois. Então, se você faz 100% da dieta junto com 100% da atividade física, você consegue chegar no seu resultado mais rápido e você não vai ter aquela perda de massa magra que a gente sabe que é fundamental para a saúde. Pergunta número 5. Além de ter conhecimento, qual é a estratégia de marketing para ser visto ou gerar interesse?
Excelente pergunta, e essa é mais direcionado pro profissional tanto de educação física como de nutrição, médicos, enfim. O mais importante é saber para quem que você quer comunicar, o que você está falando. Você está falando sobre emagrecimento, sobre ganho de massa muscular? Você está falando para mulheres, para jovens, para homens? Para quem que você está falando? A primeira coisa é ter um nicho. Você não precisa deixar esse nicho muito apertado. Você não precisa deixar esse nicho fixo, ou seja, só cuidar de um tipo de pessoas, mas você tem que deixar claro o que você está transmitindo. Então a sua metodologia, o que você faz, ela condiz com o quê? É mais com atividade física, é mais com nutrição, é mais com bem-estar, com saúde. Então quando você deixa claro para o seu público o que você faz, aí tem uma coisa que é matador, que é demonstrar resultado. Então quando você une, a minha abordagem é essa, eu trabalho com emagrecimento, os meus alunos eles não precisam passar fome, os meus alunos têm refeição livre e mesmo com tudo isso eles têm esse resultado. E você demonstra resultado para a sua audiência, com certeza eles vão começar a se comunicar, eles vão começar a ter um ponto de interesse no seu trabalho, por quê? Porque você não faz uma dieta restrita, mesmo assim você tem um processo de emagrecimento que dá resultado e você comprova isso com seus clientes. Então, gerar aquela atração para o seu cliente de que você resolve aquele problema que ele tem, só que de uma forma simples, uma forma fácil, onde ele não precisa transformar toda a rotina, toda a saúde dele em função daquilo lá. Então, o primordial é você saber para quem você está comunicando e o que você está comunicando. Quais os sinais que mostram que alguém tem potencial no fisiculturismo? Isso basicamente é o que nós chamamos de genética, aquelas pessoas que têm a genética favorecida. Então, como que a gente identifica essas pessoas na academia, ou como você mesmo pode saber se você tem uma genética privilegiada ou não? Vamos supor que você nunca tenha treinado, nunca tenha feito nenhum exercício de força e você passa a frequentar a academia, começa a fazer atividade física e você vê que você começa a evoluir muito rápido, seja no ganho de força, seja no ganho de massa muscular, e você não está fazendo muito esforço, ou seja, você vem, treina, faz o treino que é proposto, mas você não segue uma alimentação, você não faz uma dieta muito rígida e mesmo assim você tem resultado. Então temos vários casos aí no fisiculturismo que todos tiveram a mesma trajetória. O Ramon Dino, por exemplo, nosso atual campeão e maior referência no bodybuilding nacional, ele virou profissional comendo arroz e ovo. Então pensa você, um garoto que praticava calistenia, começa a treinar musculação e a refeição dele é prioritariamente arroz e ovo. E ele chega num nível de virar profissional com essa rotina. Nada explica isso, é só genética. 1000 pessoas vão tentar fazer a mesma coisa e não vão conseguir porque ele tem uma resposta para atividade de força, para o treinamento de musculação específico, muito melhor do que outras pessoas. Então, o esporte em si, seja ele qual for, ele é seletivo. O que isso quer dizer? 100 pessoas vão praticar natação, 2 ou 3 vão se destacar, porque o próprio esporte ele traz os melhores para si. Então, muito tempo atrás, a gente estereotipava muitos corpos com relação ao esporte. Então, quem praticava natação falava que alargava as costas, jogadores de basquete e de vôlei eram os mais altos, e é justamente ao contrário. Esses esportes buscam esses tipos de corpos, e não é ao contrário. Então, quem tem a dorsal mais larga, quem tem a altura maior do que a maioria da população, tem um destaque a mais nesses esportes. Agora, é muito difícil você encontrar um atleta de 2 metros de altura, de 1,90 m, um ginasta, por exemplo. Ele até pode ser bom, mas ele nunca vai ser melhor do que um ginasta de 1,60 m, 1,65 m. Então o esporte em si, ele molda as pessoas de acordo com a capacidade de cada pessoa. E na musculação, as pessoas que fazem menos força e têm o menor esforço,
e assim evoluem, têm um potencial genético melhor para esse tipo de atividade. Essa aqui é boa, hein? Quem é sua inspiração no esporte? Eu tenho várias inspirações no esporte, dentre eles atletas de diversas modalidades, mas eu gosto de citar dois que para mim são os que mais marcaram a minha vida. O primeiro deles é o Kobe Bryant, é um jogador de basquete, onde toda a trajetória da carreira dele, tudo que ele fez foi baseado em treinamento. Então ele tinha um certo domínio do jogo, ele tinha uma certa habilidade, só que num determinado momento ele viu que aquilo não era apenas o suficiente. Então ele passou a treinar mais, tanto que ele desenvolveu o Mamba Mentality, que nada mais é do que a mentalidade Black Mamba, que lá nos Estados Unidos eles chamam por causa de uma cobra. Então ele foi uma das peças onde eu vi uma inspiração no sentido da disciplina, de fazer aquela mesma coisa todos os dias, por 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. É o exemplo de atleta que durante toda a sua carreira fez tudo que tinha que ser feito da hora que acordava até a hora de dormir. Então o maior exemplo no esporte que eu tenho de disciplina é o Kobe Bryant. E trazendo pro fisiculturismo, o atleta que mais me inspirou pelo tamanho e pela resiliência foi o Jay Cutler. Por quê? Porque ele foi o cara que lutou a carreira inteira contra o maior de todos os tempos, que foi o Ronnie Coleman. E quando você sempre está lutando contra o melhor, é muito difícil você se manter ativo, você se manter motivado, sendo que você sabe que você só vai ganhar quando o cara parar ou quando o cara escorregar. E se manter nessa mentalidade por tanto tempo é muito difícil e poucos atletas conseguem fazer isso. Aconteceu recentemente com o Sibum. Ele foi o auge, então era muito difícil ganhar dele no melhor dele. E todos os atletas que competiam contra ele também sabiam disso. Todo mundo ali lutava para ser o segundo lugar. E o Jay Cutler, na década de 90, ele foi esse cara que a todo custo ele sempre falava: eu vou ser campeão, não importa quanto tempo eu tenho que treinar, o que eu tenho que fazer, eu vou ganhar do Ronnie Coleman. E ele conseguiu ganhar do Ronnie Coleman. Então, para mim, essas duas figuras no esporte, tanto Kobe Bryant como Jay Cutler, foram fundamentais aí na minha carreira. Essa daqui é relacionada à saúde e é muito legal também. Quais os exames mais importantes para monitorar com o uso das paradinhas? É essencial você que utiliza algum recurso ergogênico ou você que pensa em utilizar, primeiro, fazer isso acompanhado de um médico, justamente para poder ter toda essa bateria de exames e ver de fato se você pode utilizar, o que você pode utilizar, dosagem, enfim. Ter um raio-x geral do seu corpo e da sua saúde para você não fazer igual um monte de pessoa faz, que começa a ter efeitos colaterais e aí para tratar a tua saúde já foi pro saco. Então basicamente quais exames de sangue a gente sabe que são os melhores, tanto para a qualidade de vida, quanto para você saber se você está apto a utilizar algum tipo de hormônio ou não. Então, hemograma completo, glicemia, colesterol total e fração, marcadores renais e hepáticos, níveis de testosterona para homens, níveis de estradiol, níveis de DHT, níveis de progesterona para as mulheres. Então, todos esses exames, eles já dão um panorama geral aí de como está a sua saúde. Obviamente que tem exames mais específicos que a gente precisa fazer, como ultrassom, como raio-x, como ressonâncias magnéticas, tanto das carótidas, partes moles, tecidos, abdominal total, toda a parte cardiovascular, mas exames de sangue simples que você consegue fazer aí por 200, 300 reais, que você já consegue ter uma noção de como está a sua saúde. Basicamente são esses daí. Eu vou deixar essa listagem aqui fixada nos comentários e também na descrição. Se você quiser fazer, vale a pena, porque você vai ter um check-up geral do seu corpo e você vai saber se a sua saúde também está em dia. Bom, pessoal, esse foi o primeiro capítulo dessas perguntas. Gostei muito da interação de vocês.
Se vocês quiserem deixar mais perguntas aqui, vai ter outros capítulos, então eu já vou misturar essas perguntas dos comentários com as perguntas que eu vou abrir na caixinha do Instagram. Para você que ainda não me segue no Instagram, plata.moura, eu sempre vou colocar conteúdo de qualidade lá. E claro, não deixa de se inscrever aqui no canal, já ativa a notificação para você ver a sua resposta sendo respondida por mim aqui nos próximos vídeos. Recadinho muito importante aqui agora também para você que quer a melhor suplementação no mercado, Canibal Inc. com o cupom de desconto PLATA30, você vai ter 30% de desconto no site todo e obviamente para você treinar com aquele manto sagrado, valorizando o seu shape, mourasgym.com.br com cupom PLATA10, compras acima de R$150, você tem 10% de desconto e se falar que comprou com o meu cupom, você tem uma diária grátis aqui na Moura também para vir conhecer a academia. Espero que você tenha gostado, não deixa de se inscrever aqui no canal, vejo vocês no próximo vídeo, um abraço!